Fala, meus parceiros do trecho. Hoje eu vou trazer um tema aqui que é de certa forma um pouco polêmico, tá? Que está em evidência nos últimos dias, que é o que? Diferenciação entre EAD, ou seja, ensino à distância, versus ensino presencial, trazendo para a nossa disciplina aqui, Engenharia Civil. Valeu? Roda a vinheta aí. Fala, meus amigos. Então, como eu falei, o tema de hoje é de certa forma um pouco polêmico, né? Porque algumas profissões, por exemplo, que não tem problema nenhuma você ter um ensino à distância, né? Que não requer prática, contato, né, com a prática para fazer parte da formação, ou seja, para fazer parte da qualificação, né? Então, inclusive se fala já há algum tempo, né, tá na internet disponível, que algumas profissões vão deixar de existir, e dentre elas está a nossa engenharia civil. Então, assim, é complicado, é uma avaliação que tem que ser feita de certa forma mais profunda, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, de forma bem resumida, obviamente. Então, assim, eu comecei na área técnica muito cedo. Eu com ali por 12, 13 anos de idade, imagina, estava me formando como desenhista projetista mecânico, né? Ou seja, isso há mais de 25 anos atrás. E então comecei muito cedo a ter contato com isso. Depois fui fazer técnico em edificações, sou técnico em edificações, me formei em técnico em edificações já atuando na área, ou seja, com 16 para 17 anos, eu já me formei já atuando na área. Depois comecei a engenharia civil, não tinha recurso, comecei devagarinho, fazia uma matéria, duas matérias, cadeiras, né? Uma cadeira, duas cadeiras por semestre, tal, até que de repente eu consegui esse crédito educativo, né? Um financiamento do governo, o chamado FIES. Então, no momento que eu consegui, eu simplesmente passei de uma ou duas cadeiras por semestre a fazer 5, 6, 7 cadeiras por semestre. Consegui eliminar 12 cadeiras da faculdade. Por que eliminar? Porque eu fiz 6 provas de proeficiência, como eu já tinha experiência e formação técnica, consegui através de uma prova de proeficiência eliminar, e outras 6 cadeiras eu fiz através de intensivo, de inverno, de verão. Então, quando as pessoas estavam de férias, eu estava lá estudando, de manhã, de tarde, de noite, enfim, sábado inclusive. Ou seja, então eu fiz basicamente a engenharia em 4 anos e meio, porque eu tinha uma certa experiência. Então, e sempre, durante a minha faculdade toda, sempre trabalhando. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, onde eu aprendi muito com pessoas mais experientes. Eu sempre procurei absorver, encostar, né, como a gente diz, em pessoas de mais alto gabarito. Tive essa oportunidade e absorvi e aprendi muito. Em todos os lugares que eu passei, eu aprendi com uma, duas, três, com várias pessoas, tá certo? Então, assim, eu julgo na minha trajetória até hoje, né, onde tenho muito para percorrer ainda, mas até hoje eu já andei bastante, já tive a oportunidade de estar em quase tudo que é tipo de projeto, desde construção de uma casa, de edifício comercial, residencial. Tive em plataforma marítima, tive em obra lá no meio da Amazônia, em refinaria, petroquímica, metalúrgica, assim, eu tive a oportunidade de participar de muito tipo de obra, não na construção como um todo, em algumas delas, mas tive a oportunidade de prestar serviço, ou seja, ter contato. E onde eu quero chegar com isso, que eu estou falando tudo isso aqui? Porque um dos grandes diferenciais que eu vejo na minha trajetória foi justamente a experiência. A experiência, tá? E aqui só um parênteses, tá? Um parênteses aqui para diferenciar quando as pessoas falam o que é a diferença entre vivência e experiência. Uma coisa é a pessoa ter vivência em alguma coisa, ter vivência em obra. É diferente de experiência, onde a experiência, essas duas pessoas passaram pelo mesmo acontecimento,
só que experiência essa pessoa estava preparada, então ela esteve preparada para absorver aquilo que ela passou, né? Aquela experiência que ela sentiu, diferente da pessoa que só viveu aquilo, ela só teve vivência naquilo, tá? Então voltando aqui, onde eu quero chegar, que eu digo diferencial para mim, que eu julgo como uma trajetória de sucesso até hoje na minha carreira, foi justamente eu ter tido a oportunidade de, desde lá do início, não vou falar os 12, 13 anos lá, mas desde o técnico de edificações, onde eu de fato estava dentro da área trabalhando, sempre estive dentro da área da engenharia, em vários ramos dentro da engenharia. Então, quando eu estava no início da faculdade, por exemplo, minha idade aí eu tinha, sei lá, tinha os meus 19, 21 anos por ali. Quando começavam as cadeiras diferentes, o meu vocabulário já era outro na sala de aula. Então, assim, eu já tinha vivenciado, o meu vocabulário já era... Então, pegar pessoas até de mais idade, até não sabia o que era Y, X, Z, enfim, algumas palavras mais técnicas, e eu já era parte do meu dia a dia. Então, assim, eu julgo importantíssimo essa experiência, né? Vivência, de certa forma, uma parte, né? Experiência é o que diferencia justamente um profissional do outro. A gente pega 2 engenheiros civis, ou 2 arquitetos, ou 2 médicos, o que quer que seja. Tem a questão de estudo teórico, e aí entra a questão do ensino à distância e ensino prático, e entra a parte teórica e a parte prática, né? Então, assim, todos os bons profissionais da área de engenharia que eu conheço, sempre aprenderam muito, com certeza se lembram de no mínimo 5 a 10 professores que aprenderam muito com eles, né? Então, isso acontece muito na universidade privada, diferente da universidade federal, que é voltada mais para pesquisa, esse tipo de coisa. Então, assim, na universidade privada é onde normalmente tem professores que são profissionais, né? Os professores são profissionais dentro das suas respectivas especificidades, nas suas áreas de atuação, né? Então, assim, com isso eles vivenciam isso no dia a dia e trazem para a universidade as suas experiências dentro das suas áreas, obviamente, às vezes até fora, citando, né, dentro das suas cadeiras que lecionam. Então, assim, isso tem um valor incalculável, né? Essa experiência que os professores trazem para a sala de aula, onde no ensino à distância tu não tem isso. E isso, assim, no meu ponto de vista, eu julgo como essencial essa experiência que os professores trazem para dentro da sala de aula. Então, assim, na minha ótica, eu acho que tem algumas faculdades, algumas profissões que não vão ser da mesma forma. O ensino não vai ter a mesma qualidade do que sendo presencial, tá certo? Então, assim, eu posso pegar a engenharia e tudo que eu estudei hoje já está um pouco diferente do que eu estudei, mas do que eu estudei, por exemplo, pelo que eu me recordo, eu teria condições de aprender tudo se eu tivesse feito à distância, né, na internet ali e tal, e visto aula? Provavelmente, pode ser que sim, eu acredito que sim, né, provavelmente. Tem alguns cálculos mais cabeludos, algumas coisas ali que no tete a tete é mais fácil de aprender, né? Por mais que os vídeos são videoaulas, né, normalmente, as EAD, mas é diferente. No meu ponto de vista, isso é diferente, tá? Então, assim, o que a gente diz para as pessoas que estão, as pessoas, os engenheiros recém-formados ou que estão se formando, que a gente tem contato com bastante pessoas, né, que estão se formando ou são recém-formados, que não me dizem, me formei agora, o que eu vou fazer? Busque atuar dentro da área de engenharia, obviamente, dentro de um braço da engenharia que goste, obviamente, de trabalhar, né? Se possível, às vezes não é possível a gente começar a carreira dentro do que a gente gosta, mas se possível, ou faça assim, e tenha experiências, viva a engenharia, esteja no dia a dia da engenharia, viva a engenharia. É isso que diferencia um profissional do outro, um engenheiro do outro. Simples. É isso que diferencia um do outro, a experiência, o quanto
tu absorveu daquelas experiências. Isso é nítido. Não adianta ser um gênio da engenharia, mas na hora que tu vai lá na prática lá, entendeu? Na hora que tu tá lá supervisionando, ou enfim, numa gestão, numa direção de um contrato, ou o que quer que seja, tu não ter esse conhecimento de prático, entendeu? Isso não tem valor, tá certo? Isso tu precisa passar por isso, né? Então assim, novamente sendo repetitivo, isso é o que diferencia um profissional do outro. Então a recomendação que eu dou para quem é recém-formado ou está no final aí da sua universidade e ainda não atua na área, diretamente lá na área, né, ter contato direto, no caso, né, quem quer trabalhar com obra, ter contato com o colaborador, o funcionário, o pedreiro lá, tá o dia a dia vivenciando, faça isso. Quem ainda não fez, faça isso, tenha contato, passe, se possível, por várias áreas para ver quais das áreas, se você ainda tem dúvida de que vai, não tem assim já definido para que área, por exemplo, da engenharia eu vou, se eu vou para a área de estruturas, eu vou para a área de gestão ou de planejamento. Então, se possível, passe por várias áreas dentro de um projeto, numa obra, qualquer que seja, independente do tamanho, quanto maior, melhor. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos meus últimos mais de 10 anos, 10, 12 anos aí, em mega projetos, entendeu? Com mais de 7, 8 mil pessoas. Então eu tinha uma equipe gigantesca. Imagina para uma orientação que a gente tinha, que instruía a mão de obra, sair lá do gerente para chegar lá na ponta, entendeu? Para tu ver como as coisas tem muitos detalhes dentro lá na prática. Então essa é a recomendação que eu dou para quem está se formando. Vivencie, passe por experiência. Tá bom, galera? Então essa é a minha opinião. Quem gostou, compartilha aí, tá certo? Com quem você conhece, que acha que isso vai agregar. E tamo junto. Valeu? Vamos lá, mão na massa.